Olá, tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje, finalizamos a resolução de todos os exercícios do Colégio Técnico Industrial mantido aí pela Unesp, o CTI. Acompanhe comigo a leitura do enunciado da questão 30. Bom, estamos aqui com a questão 30. Sabendo-se que dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é 90 graus. Então, observe aqui que dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é 90 graus. Ou seja, aí nessa parte do enunciado está a definição para dois ângulos complementares. Considere os ângulos complementares alfa e beta. Está dizendo aqui então que alfa e beta são ângulos complementares, ou seja, a soma entre esses dois ângulos é 90 graus. Tais que a medida de beta é 18 graus e 46 minutos. Atenção aqui, maior que a medida de alfa, ok? Nesse caso, qual é a medida de beta? É isso que o problema está cobrando de nós, ok? Bom, então, o que a gente vai ter que imaginar aqui para nós resolvermos esse problema do CTI, ok? Bom, aqui então a gente tem o ângulo de 90 graus, tranquilo. Bom, temos aqui, partindo do vértice, o ângulo alfa e o ângulo beta. E aí a primeira parte do exercício, né, desse enunciado da questão 30, diz que alfa mais beta resulta em 90 graus. Bom, o que a gente tem que ficar esperto? Diz o seguinte, que a medida do ângulo beta é maior 18 graus e 46 minutos maior que o ângulo alfa. Ou seja, o ângulo beta tem a medida do ângulo alfa, porém maior em 18 graus 46 minutos. Tranquilo? Bom, feito isso, no lugar desse beta, a gente vai substituir por alfa mais 18 graus e 46 minutos. Ok? Percebe que quando a gente faz essa substituição, a equaçãozinha ali com ângulos fica em função de alfa, fica em função de alfa, mas o problema pede para a gente qual é a medida de beta e não de alfa, ok? Bom, então antes de substituirmos aqui no lugar de beta por alfa mais 18 graus 46 minutos, a gente só vai mudar, isolar então alfa, porque eu quero, o problema pede para nós descobrirmos o valor de beta e não o valor de alfa, né? Então, alfa aqui, ó, se a gente pega o 18 graus 46 minutos aqui e passa para o outro lado da equação, a gente isola o alfa, tá? Então, isolando o alfa aqui, passou 18 graus 46 minutos para o outro lado, a gente tem a medida de beta menos 18 graus e 46 minutos. E por que eu fiz isso? Porque daí, ao substituir aqui no lugar de alfa por beta menos 18 graus e 46
minutos. Observe que a equação ela fica em função de beta e é justamente o que o problema nos pede. Ok? Então, bora lá para a nossa lousa. Então, como nós já vimos na lousa anterior, com o enunciado, alfa mais beta são ângulos complementares, a soma resulta em 90 graus. Também já isolamos o alfa tem a medida de beta menos 18 graus e 46 minutos. O que a gente vai fazer então? Vamos aqui, no lugar de alfa, a gente vai substituir por beta menos 18 graus e 46 minutos. Pronto. No lugar de alfa, substituímos por beta menos 18 graus e 46 minutos. Nós já temos aqui o mais beta igual a 90 graus. Pronto, ó, então a gente tem uma equação. E aí a variável, aliás, a incógnita aí é beta. Então, beta com beta, 2 betas igual a 90 graus mais 18 graus, 46 minutos. Observe que de um lado da equação tá menos, passou para o outro lado da equação, vai ficar mais 18 graus e 46. Ok? Bom, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai somar grau com grau, minuto com minuto. Como 90 graus não tem minuto, é 0 minuto, né? Então, a gente soma aqui 90 mais 18, 108 graus e 46 minutos. Então, o dobro da medida do ângulo beta é 108 graus e 46 minutos. Ok? Com isso, a gente vai ter que dividir. Para a gente descobrir, então, aqui a medida de beta, a gente vai ter que dividir 108 graus e 46 minutos, a gente tem que dividir por 2. Dividindo, então, por 2, portanto, a gente encontra aí que beta vai ser igual, então, bom, 54 graus e 23 minutos. Tranquilo? Tanto o grau quanto o minuto são números pares, então foi só dividir por 2, 54 graus e 23 minutos é a medida desse ângulo beta. Ok? Vamos voltar lá para as alternativas de resposta. Bom, retornamos aqui, alternativa A, 54 graus e 23 minutos, alternativa correta, então, é a alternativa A. A resolução da questão 30 foi finalizada. Observe que utilizamos algumas operações básicas com ângulos. E com isso, finalizamos aqui a resolução de todas as questões aplicadas no vestibulinho unificado do CTI, Colégio Técnico Industrial, aí mantido pela Unesp. Um forte abraço e até a próxima aula.